Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Pequena História da Literatura Brasileira, de autoria feminina. Hoje nós estamos aqui reunidos para poder conversar um pouquinho sobre Francisca Júlia da Silva. Nós vamos revisitar o Parnaso brasileiro, certo? Nós estamos aí finalizando o nosso curso, né? Estamos na penúltima aula, para a gente poder comentar um pouquinho, né? Sobre essa grande autora que evidencia, então, né, o silenciamento, o apagamento também do nosso cânone literário brasileiro. Eu vou projetar para vocês aqui um material, né, que eu esbocei para a gente poder acompanhando. Nós vamos conversando sobre essa autora. Então, vamos lá. Então, conforme, né, de prática aqui nas nossas aulas, eu fiz esse pequeno material para que a gente possa ter uma sequência, né, aqui na nossa discussão. O nome dado para essa aula de número 7 é Francisca Júlia, Revisitando o Parnaso Brasileiro, e eu deixo aqui também sempre a referência do texto que nós vamos estar comentando, né? No caso da aula de hoje, é um texto do João Vicente, né, um artigo que foi publicado aí pela Universitas Humanas, a revista de Brasília, e o título do artigo dele é Rigidez Escultórica e Busca de Temática Clássica, o Rigor Formal na Poesia de Francisca Júlia. Então, pessoal, nós já estamos acompanhando aqui há diversas aulas o modo como todas essas autoras em que trabalhamos aqui nesse curso tinha um cuidado, né, com o aspecto formal da linguagem, né, com o trabalho técnico da linguagem. Então, isso, de certo modo, é muito interessante para a gente poder pensar, né, novamente nos motivos, nas razões do silenciamento e do apagamento dessas escritoras em detrimento de outros escritores aí que, né, aparecem no cenário da historiografia literária brasileira. O objetivo desse texto aqui, do João Vicente, na verdade, né, é exatamente, né, entender o aspecto da linguagem, né, a construção de linguagem, compreender o rigor formal que a Francisca Júlia tinha ali com seus poemas, né, com suas obras, e as relações plásticas que vão aparecer nesses poemas, ou seja, a Francisca Júlia ela tinha uma percepção da linguagem poética que era que se aproximava muito, né, de elementos da pintura, da escultura, sobretudo posicionados ali nas características da arte clássica grega. E, então, nós vamos trabalhar aí com 2 livros, o Mármores e Esfinges. Na verdade, o Mármores, publicado em 1895, e Esfinges, 1921. Mas esses livros, eles vão conter boa parte, né, de uma produção poética que foi publicada, né, primeiramente em revistas, periódicos, como foi evidenciado aqui na maioria dos outros casos também. Tá? Então, primeiro vamos conhecer essa escritora, essa poeta, que foi Francisca Júlia da Silva. Ela viveu entre 1871 a 1920, né? Ou seja, ela chega ali bem próximo, né, da manifestação ali modernista. Então, ela teve uma leitura sendo feita por esses autores que, de certo modo, vivenciaram esse momento da literatura brasileira. Ela era uma grande poeta, natural de uma cidade que se chamava Xiririca, mas é a atual Eldorado Paulista, no interior de São Paulo, filha de Miguel Luso da Silva e Cecília Isabel da Silva, e irmã do poeta Júlio César da Silva. Chegou a escrever um livro infantil com esse irmão.
Ela iniciou sua carreira escrevendo sonetos para o jornal Estado de São Paulo e Correio Paulistano entre os anos de 1891 e 1985, 1895, aqui está invertido. Escreveu para os periódicos O Álbum, mantido pelo Arthur Azevedo, e A Semana, mantida por Valentim Magalhães. Então, é interessante a gente pensar também essa relação que ela já tem com os intelectuais, né, os homens intelectuais do seu tempo. Então, ela tinha uma circulação ali entre eles. Em 1909, ela vai se casar, né, com um telegrafista da Central do Brasil chamado Filadelfo de Mundo Munster. E em 1912, ela vai escrever, né, a coletânea de poemas infantis junto ao seu irmão, uma coletânea que eles nomearam como Alma Infantil. Em 1915, ela vai, né, publicar mais poemas para a revista Cigarra, e ela, né, tem inúmeros trabalhos publicados em várias revistas e periódicos, como a Mensageira, que também publicou outras poetas, né, que nós já trabalhamos aqui durante o nosso curso, o Pirralho, a Época, a Revista do Brasil, Revista da Semana, vários outros. Então, ela tem uma produção, né, profícua. Uma curiosidade sobre, né, Francisca Júlia foi uma homenagem feita a ela, né, encomendada por artistas, né, que protagonizaram aí a Semana de Arte Moderna. No túmulo, né, que foi o túmulo da Francisca Júlia, pediram ao o artista plástico Vitor Brecheret para fazer uma estátua, né, em mármore Carrara, em homenagem, né, à poeta, e que, né, ficou ali no seu túmulo, no seu mausoléu durante algum tempo. Era uma estátua que o Vitor Brecheret nomeou como Musa Impassível, em homenagem, né, à referência a um dos seus poemas, contido aí no livro Mármores. E essa estátua, pessoal, ela tinha 3 metros de altura e pesava 3 toneladas. Então, ela ficou ali, né, durante muito tempo sob o túmulo de Francisca Júlia, no cemitério do Araçá. E aí, no ano de 2006, ela foi retirada dali e levada para a Pinacoteca de São Paulo, então, onde ela pode ser aí, vista, né, apreciada atualmente. Então, essa é uma curiosidade aí sobre, né, essa grande poeta e essa homenagem. Aqui eu trouxe, né, as capas, né, dessas duas obras, capas, né, em determinado momento, as edições mais antigas, e a datação das obras, né, a primeira Mármores, 1895, depois Esfinges, 1921. Tá? O prefácio, né, do João Ribeiro, comentando essa obra, indicando a obra, e eu trouxe, né, como a gente está comentando aqui durante todo o curso também, sobre a questão do apadrinhamento, né, o que fez com que vários artistas intelectuais, né, escritoras, poetas, conseguissem aí um espaço, né, para serem registradas na história da literatura brasileira, que foi, né, esse encontro, né, esse aval dos homens intelectuais do seu tempo, os apadrinhamentos, né, parentes que já circulavam nesse meio intelectual. No caso da Francisca Júlia, não diferente, né, das outras escritoras e poetas que nós já trabalhamos aqui, nós temos, né, esse pontapé do João Ribeiro. O João Ribeiro, no prefácio à obra, ele vai dizer o seguinte: foi, pois, principalmente nas páginas da Semana que a reputação de Francisca Júlia se tornou durável, sólida, indestrutível. E quando ela vinha todos os sábados com o fulgor e a pontualidade de um planeta, era logo cercada da admiração e do antigo aplauso com que todos nós a recebíamos. A sua poesia, enérgica, vibrante, trazia a veemência de sonoridades estranhas,
nunca ouvidas, uma música nova de que as cítaras banais do nosso Olimpo nos haviam desacostumado. De certo modo, né, o prefácio de João Ribeiro deixa uma certeza, né, para os leitores. A obra da Francisca Júlia não é uma obra inédita, né? Ela não está estreando na literatura. Ela já publicava, né, no periódico A Semana. Então, o que ele está evidenciando aqui é que ela já é uma poeta lida e apreciada. Então, isso é importante pontuar do prefácio, porque já deixa pistas, né, do modo como a sua obra, né, foi recebida no finalzinho ali do século XIX, né, pelos intelectuais brasileiros. O que é importante também, pessoal, a gente pontuar aqui, é que Francisca Júlia ela está situada ali no que nós poderíamos classificar como um movimento parnasiano. Né? Ela tem a poesia da Francisca Júlia, ela tem essa aproximação com a escola parnasiana. Então, o que a gente tem de características aí, né, do Parnos brasileiro, a nossa tríade aí, né, que é evidenciada na historiografia literária, Alberto Oliveira, Olavo Bilac e o Raimundo Correia, eles eram, né, conhecidos pelo rigor formal, pela questão da métrica, das rimas perfeitas. Então, havia uma regularidade métrica e a ideia principal nos poemas, né, parnasianos é essa técnica, né, da construção da linguagem poética. Teoricamente, né, para os parnasianos, o conteúdo não era tão importante assim. Né? Então, até alguns poetas, né, parnasianos, o conteúdo chega a ser até bem desinteressante, muito descritivo, né, porque havia, né, uma necessidade desses poetas de apresentarem poemas, né, perfeitamente metrificados, né, que tinham um rigor, um esmero ali na sua construção muito grande. Então, não era preocupação deles naquele momento a questão conteudística. No caso da Francisca Júlia, também nós temos a aproximação, né, com os elementos da escultura, das artes plásticas, né, de um certo modo, que vai ser evidenciado aí nos seus poemas. O rigor da forma, né, seguindo aí os preceitos da escola em que ela, né, seguiu, escreveu seus poemas, né, estudou para escrever seus poemas. A tendência, né, religiosa e simbolista vai ser evidenciada por alguns críticos da sua obra, o que fez com que talvez ela não fosse tão visada assim para ser uma voz expressiva da escola parnasiana, porque os seus poemas eles seguiam a tendência estética parnasiana, mas teoricamente incorporava outros elementos de outros movimentos literários, sobretudo do simbolismo, que é a questão da sonoridade. Então, há um trabalho ali que é possível perceber com as assonâncias, as aliterações, a sonoridade dos fonemas, e há também esses elementos místicos, religiosos, muito explorados na estética simbolista, que vai fazer parte também da construção dos seus poemas. Então, isso faz com que ela esteja ali, né, que a gente possa situar ela na escola parnasiana, mas ela quebra um pouco com essa rigidez, né, das características dessa escola. As temáticas clássicas, né, os mitos gregos, vão aproximar ela da escola parnasiana, mas não só, né, também dos elementos arcádicos, ou seja, nós vamos evidenciar aí alguns dos seus poemas, as figurações, né, campesinas, bucólicas, imagens de pastores, né, ovelhas, todos esses elementos que fazem parte aí, né, da construção dos poemas do arcadismo. Então, agora que a gente, né, já evidenciou essas características do movimento parnasiano, e também, né, se aproximou de características que são próprias da obra da Francisca Júlia, eu acho pertinente a gente também
apontar, né, uma crítica que foi feita por Machado de Assis à obra, né, ao Mármores, de Francisca Júlia, logo assim no momento aí da sua publicação, 14 de julho de 1895, né, que é uma publicação que ele faz no periódico A Semana, que vai pegar um dos títulos dos seus poemas, né, um poema que abre e fecha a obra. Então, Francisca Júlia ela tem uma questão assim com o seu livro também, que é de um rigor formal até na construção, né, os elementos que constituem as divisões da obra. É uma obra que a gente vai evidenciar também, né, traduções que ela faz de poemas do Goethe, de poemas do Heine, e as outras duas partes, né, são poemas dela mesmo. E nessa obra, Mármores, o Musa Impassível, né, esse poema que leva esse título, ele também, né, esse título também vai pertencer a um outro poema que fecha a obra. O Machado de Assis, né, compreendendo esse aspecto, né, de construção, toda essa regularidade da obra, vai nomear, né, o artigo dele, vai chamá-la de Musa Impassível. Ele vai explicar por quê. Francisca Júlia da Silva, a Patrícia nossa, se é certo que nos conta João Ribeiro, no excelente prefácio de Mármores, já escrevia versos aos 14 anos. Bem podia dizer pelo estilo de Bernardino. Menina e moça me levaram da casa de meus pais para longes terras. Essas terras são as da pura mitologia, as de Vênus talhada em mármore, as terras dos castelos medievais, para cantar diante deles e delas impassivelmente. Musa Impassível, que é o título do último soneto do livro, melhor que tudo pinta esta moça insensível e fria. Essa impassibilidade será a própria natureza da poetisa, ou uma impressão literária. Ele vai jogar essa questão, né, para os leitores da obra da Francisca Júlia, mas, de certo modo, ele já abre, né, essa questão de ela ter essa proximidade muito grande com os intelectuais, né, que formam aí, o conjunto do Parnaso brasileiro, que se dedicam especificamente, né, a talhar os versos com tamanho rigidez. Eis o que nos dirá aos 25 anos ou aos 30. É uma projeção que ele já faz para o futuro, né, dessa poeta. Não nos sairá jamais uma das choramingas de outro tempo, mas aquele soneto da página 74 em que a alma vive e a dor exulta, ambas unidas. Mostra que há nela uma corda de simpatia e outra de filosofia. Machado de Assis, de certo modo, está sintetizando aqui um pouco de tudo que nós vamos conseguir observar, né, na poesia de Francisca Júlia. A rigidez escultórica, né, ou seja, o rigor da construção formal dos versos, ao mesmo tempo alguns elementos, né, místicos, religiosos, a questão da sonoridade, né, que é essa simpatia que ele coloca, ou seja, não há totalmente essa rigidez dos versos em que a gente não consiga ter, de repente, ali um lirismo que vai ser perpassado por versos bem sonoros, né, versos mais com linhas mais melódicas. E há também, né, um viés ali filosófico, né, existencial, que ela vai problematizar. Sobretudo é interessante perceber em alguns poemas que eu trouxe aqui, né, que estão no artigo do João Vicente, a questão de se trabalhar nessa a problematização do universo feminino no cenário intelectual da literatura brasileira. Então, para a gente não se alongar muito nesses aspectos, né, mais teóricos, vamos passar aqui para os poemas para a gente, né, entender as temáticas, do que ela está, né, falando nos seus poemas. Primeiro eu vou fazer uma leitura e depois nós vamos observando cada elemento aqui e o que ele está, de certo modo, sintetizando para a gente. O primeiro poema
é intitulado Desejo Inútil. Qualquer coisa, afinal de belo, escolher devo, para em verso plasmar no esforço da obra-prima. Flor que viceja a sombra, asa que paira em cima, aroma de um pomar ou de um campo de trigo. Aroma, ou asa, ou flor, tudo que diga e exprima, perde, ao moldar-se em verso, o seu próprio relevo. Porque sinto, malgrado a glória com que escrevo, presa a imaginação no limite da rima. Não vai, pois, provocar, sem que isso te praza, minha alma, e por amor dar-te, que se não doma a mágoa que te dói e a febre que te abrasa. O aroma, sente. Esta asa admira, esta flor toma, mas deixa continuar inexprimidas a asa, a beleza da flor e a frescura do aroma. Então, esse poema é muito interessante, sobretudo para a gente perceber o modo com que Francisca Júlia está lidando com a ideia desse rigor formal da construção, né, evidenciado na escola, né, literária que ela segue, que é o parnasianismo, ao mesmo tempo que parece ter uma tensão, né, entre seguir esse movimento e, ao mesmo tempo, perceber que a sua manifestação poética, por vezes, ela quer escapar, né, dessas grades do rigor métrico. A própria questão do desejo inútil, né, o título já é muito pontual, né, para a gente poder perceber o modo como ela vai se ligar a essa tensão. Então, há um desejo, né, que é um desejo, de repente, de, né, tentar prender tudo numa regularidade métrica, né, um rigor formal, de construção formal, mas os elementos da imaginação, eles, de repente, eles excedem. Então, algo que ela parece pontuar aqui nesse poema é que, né, a imaginação, sobretudo, não cabe no rigor métrico, embora ela tente explorar isso ao máximo. Uma questão eu passo a pontuar também aqui, né, é essa construção metrificada. Nós temos aqui, né, um poema em verso alexandrino, um soneto, né, construído em verso alexandrino. Aqui nós temos a divisão, né, de cada linha, de cada verso, em dois hemistíquios de 6 sílabas métricas. Aqui eu coloco onde, né, nós finalizamos, contamos a última sílaba métrica, né, do primeiro verso, de 6 sílabas métricas, e aqui eu pontuo, né, coloco aqui para vocês onde é que está a última sílaba métrica do segundo hemistíquio. Então, verso alexandrino, um verso clássico, né, um verso difícil de ser construído, então há essa divisão no meio do verso, né, 6 e 6, essa pontuação, né, da sílaba métrica na sexta e na 12ª também, que é rigorosamente seguida de cabo a rabo até o último terceto por ela aqui. A questão, né, da gente evidenciar também alguns elementos que vão aparecer, como a ideia de flor, do aroma e dessa asa, né, que são elementos que para ela seriam elementos dignos de serem constituídos, né, matéria de poesia, né, significando aí, né, de repente a ideia do belo, né, do sublime na poesia. E uma questão também interessante de a gente evidenciar aqui, logicamente não esgotando uma leitura sobre esse soneto, é essa percepção sinestésica, né, do aroma que vai perpassar esse soneto. Aqui já tangenciando, né, esse viés simbolista, né, sinestésico, que foi muito explorado por essa vertente. O aroma sente, né, essa asa admira, esta flor toma. Ela está explorando aqui, de certo modo, vários sentidos: o olfato, né, a visão,
o tato, né, sentir a flor, ver essa asa, né, esse elemento, sentir o cheiro dessa flor, tudo isso está sendo explorado aí, né, nesse poema. O viés descritivo próprio da estética parnasiana, né, ela vai também evidenciar aqui flor que seja a sombra, asa que paira em cima, aroma de um pomar, de um campo de trevo, né? Ela vai colocando tudo ali nos seus determinados lugares. E há também aqui, nesse poema, nesse soneto, algo que também, de certo modo, evidencia um aspecto, uma estrutura narrativa, né, que é a evidência desses dois pontos. A mágoa que te dói e a febre que te abrasa. O aroma sente, essa asa admira, essa flor toma, mas deixa continuar inexprimidas a asa, a beleza da flor e a frescura do aroma. Então, é como se ela tivesse, né, dialogando com esse leitor. Então, né, não, logicamente, né, esgotando uma leitura desse soneto, evidenciando aqui algumas questões que vão aparecendo e que corroboram para a gente pensar esse rigor nessa construção. Né? Tudo muito pensado, esquematizado aqui, para a gente poder pensar essas figuras que vão aparecendo. Né? Outra questão que aparece aqui também, e que vai, né, aparecer muito nos poemas, logicamente aqui já de tendência romântica, são as aféreses, né, que ela explora bastante aqui, a aférese, que vai ser essa supressão aqui, né, de fonemas para ajudar na melodia dos versos, né, minha alma, dar-te, né, ela explora bastante aqui, ó, estasa, então ela vai fazendo essas aféreses, aparece muito, por exemplo, nos poemas de Castro Alves, ali da terceira geração romântica. Então, são alguns elementos para a gente poder, né, entender o que ela vai explorando. Neste outro poema, nós temos questões muito interessantes. O próprio título já evidencia uma questão, de certo modo, emblemática, né? Dança de centauros. Então, ela pega, né, esse ser mitológico, o centauro, e cria aí, né, uma possibilidade da centaura. Então, esse aspecto do feminino nesse ser mitológico que é, de certo modo, uma mistura, né, de um ser racional e, ao mesmo tempo, né, inclinado aos seus instintos, vamos assim dizer. E a dedicação, né, a Coelho Neto, um escritor aí que, né, tem as suas afetividades, né, pela estética parnasiana, ele é né, um poeta, um escritor que cultiva essa vertente, então nós já temos, de certo modo, sinalizado, né, que esse poema, de certo modo, busca agradá-lo, é um elogio. Né? Então, seguindo a leitura aqui. Patas dianteiras no ar, bocas livres dos freios, nuas, em grita, em ludo, entrecruzando as lanças, eilas garbosas vêm, na evolução das danças, rudes, pompeando à luz a brancura dos seios. A noite escuta, fuge o luar, gemem as franças, 1000 centauras a rir, em lutas e torneios, galopam livres, vão e vêm, os peitos cheios de ar, o cabelo solto ao léu das auras mansas. Empalidece o luar, a noite cai, madruga. A dança hípica para, e logo atroa o espaço o galope infernal das centauras em fuga. É que, longe, ao clarão do luar que empalidece, enorme, aceso o olhar, bravo, do heróico braço, pendente a clava argiva, Hércules aparece. Então, temos alguns elementos bem interessantes aqui para pensar, né?
nesse soneto. Sobre a questão, né, de construção métrica, né, frasal, sílabas métricas, nós temos aqui as mesmas características do soneto anterior, versos alexandrinos, né? Então, cada verso está dividido, né, em 2 hemistíquios de 6 sílabas métricas, sempre acentuadas aí, né, rigorosamente na sexta sílaba métrica e na 12ª, né, se formos considerar 12 sílabas correntes. E a questão, né, do soneto, né, de característica petrarquiana mesmo, 2 quartetos e 2 tercetos, essa construção, né, rigorosa da, da forma do soneto petrarquiano vai ser seguido nos 3 exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui o que a gente tem, de certo modo, como historinha contada, né, nesse soneto, que a gente vai ter também esse viés, né, que é um viés de estrutura narrativa, como se estivesse, né, contando uma história que vai ser evidenciada também pelos 2 pontos ali, né, no terceiro verso do primeiro terceto. É uma história em que a gente tem, né, várias centauras aí no movimento, né, de dança, né, com lanças que seriam utilizadas em outro movimento, né, para lutas, guerras, né, pelo viés bélico, essas lanças estão sendo utilizadas aí numa dança, num jogo, né, nuas, em grita, em ludo, né, o ludo é do lúdico, da dança, e aí, né, elas estão ali, né, a questão da liberdade, né, a gente tem o tema da liberdade que está sendo perpassado aqui, e aí, de repente, né, vai cair aí a madrugada, vai aparecer um ser que vai fazer com que essa liberdade seja restringida, né, que é o Hércules. Esse Hércules aparece, essa dança hípica das centauras, né, em liberdade, né, aquele jogo, né, no ludo vai parar e elas vão aí galopar em fuga. Então, temos, né, a questão da liberdade feminina e o viés aí da aparição desse Hércules, né, essa figura mitológica grega, sempre associada aí, né, a essa questão da construção da força, da virilidade, né, essa ideia também de deixar, né, a presença de Hércules sempre conectada à ideia de se deixar um mundo, né, seguro, livre de monstros, de perigos, né, essa figura ela está restringindo essa dança, né, dessas centauras. Então aqui já, a gente tem de certo modo já esse viés, né, feminista, né, desse pensamento da liberdade feminina construído a partir desses elementos mitológicos gregos, que é interessante porque ela vai recuperar essas figuras clássicas, os elementos, né, do simbolismo, da vertente do simbolismo, vão ser explorados aqui, sobretudo, a partir das aliterações em S ali, né, na primeira estrofe, patas dianteiras no ar, bocas livres dos freios. Esse S, né, esse sibilante, deixando os versos, de certo modo, mais fluidos, dando essa sensação, né, fazendo explorar essa sensação de liberdade, né? O L também, que são as consoantes líquidas, nuas em grita, em ludo, entrecruzando as lanças, eilas garbosas, vem na evolução das danças. Então, esses S, esses L's, né? Fazendo esse movimento, essa dança, esse jogo delas ali, em plena liberdade, ser uma estrofe bem mais fluida, né? Algo que começa a acessar lá na última estrofe, em que nós vamos ter muito mais, né, consoantes que vão travar ali, né, a leitura do verso, significando ali um rompimento, né,
essa liberdade, né, desses corpos, né, híbridos ali nessa dança mesmo. Deixa eu ver o que mais que eu deixei aqui registrado para conversar com vocês. Uma questão interessante para se pensar aqui também é essa ideia, né, do erotismo, da sensualidade, né, femininos, que são características também que vão aparecer na estética parnasiana, mas tem esse quê, né, da estética clássica grega, que vai ser buscada aí pela Francisca Júlia. A ideia descritiva também, a gente não precisa nem pontuar, né? A gente tem certamente um ambiente sendo descrito aqui, um movimento muito descritivo dessa dança, né, do Hércules aparecendo, né, da interdição desse movimento de liberdade, desses seres mitológicos. Então, tudo isso vai perpassar aqui, né, essa historinha desse soneto. E, né, finalizando aqui, o poema no campo, em que a gente vai, né, perceber vários outros elementos aqui que vão conversar também, né, com outros movimentos estéticos literários. O poema se chama No Campo, então os títulos são importantes porque, de certo modo, eles já são uma chave, né, eles já são uma leitura, uma entrada para o soneto, os mesmos elementos, versos alexandrinos, sonetos, né, de cunho petrarquiano, 4, 4, 3, 3, né, bloquinhos de versos. Nós temos uma dedicação aqui ao Max Freios, tá? A questão do Max Freios, né, foi um jornalista e um escritor que viveu ali no mesmo tempo que Francisca Júlia, e que eles, né, trocavam várias cartas, eles tinham uma amizade, né, muito interessante, de trocas mesmo, né, de pensamentos, questões intelectuais, partindo já para uma análise mesmo do soneto, né, o que nós vamos evidenciar é uma historinha que nós temos aí uma pastora, né, ou seja, uma campônia, que é o que o soneto vai trazer para a gente, guiando aí um rebanho de ovelhinhas cândidas aí pelo campo, né, de repente alguns bois vão aparecer aí no pasto, arrastando aí, né, uma charrua velha, né, como se fosse um arado velho, né, ali remexendo, né, o campo, e aí, né, um boi que para numa planície vai de repente, né, olhar para essas ovelhinhas e elas vão sair correndo desesperadas, com medo desse boi ali que está parado e que aparentemente ele está, né, evidenciando um perigo para elas. E aí essa fuga dessas ovelhas, e o que se ouve nessa planície, nesse campo, é o mugir, né, desses bois que continuam puxando esse arado, né, e remexendo aí esse campo. É interessante, né, sobretudo a gente pensar novamente, né, nessa questão de um elemento que interdita, né, a paz ali de um grupo, né, de um conjunto. Então, nós temos uma imagem de um ser masculino ali, meio que alegorizado nessa imagem desse boi, né, esse boi que estaca ali naquela planície e, né, de certo modo, projeta uma sombra naquele lugar que vai fazer com que essas ovelhas se dispersem. E, de certo modo, ali ele não precisa jamais fazer nada, diferentemente da primeira figura do Hércules, né, que já vai, né, se movimentar, ele vai precisar, de certo modo, intimidar aquelas figuras, né, aqueles monstros mitológicos. Aqui no cenário, né, nesse cenário campesino, não vai necessitar disso. O boi simplesmente ele estaca ali, né, esse elemento masculino, e esse comportamento dele de parar estacado ali, a sua sombra projetar naquele campo, já vai fazer essas ovelhas saírem dali. Ele não vai precisar
fazer nada, né? Então, há esse elemento da hegemonia masculina ali sendo evidenciado perante uma coletividade, tá? A temática, né, campesina, rural, vai perpassar aqui esses versos e, né, essas três figuras, a Campônia, né, como se fosse uma figura de pastora, as ovelhinhas ali, cândidas, mansas, o boi e esses bois que vão arrastando esse arado pela terra. Então, eu vou fazer a leitura aqui para vocês, né, entender essa historinha que vai acontecer. Olhos chorosos sob as negras sobrancelhas, costas abaixo, solta a negra trança basta. A Campônia vai guiando a picadinhas d'asta um rebanho gentil de cândidas ovelhas. Uma junta de bois morosa em meio à vasta nava, arrastando vai umas charruas velhas, e escutando o raspar monótono das relhas, queda-se na planície um grande boi que pasta, e some-se o rebanho. Uma sombra flutuante paira sobre a extensão da planície, distante. Na espessura, a camponha esconde-se depois, e ao longe, sob o céu, como uma prece estranha que desperta a mudez do campo e da montanha, chora no ar o mugir dos fatigados bois. Então, alguns elementos, né, que vão perpassar aqui. Essa presença do cenário campesino, né, um cenário muito próprio aí, né, parnasiano, né, esse lugar, né, que seria o monte do deus Apolo, né, e das musas da poesia, o Parnaso, ou, né, a Arcádia, que seria também esse ambiente, esse lugar utópico onde, né, as pessoas viveriam ali, né, os pastores e as pastoras com seus animais em plena harmonia. Esses elementos, né, vão perpassar aqui esses versos. A questão, né, dessa interdição simbolizada pelo elemento masculino em relação, né, a esses animais, né, evidenciados com essa questão do feminino, as ovelhas, né, que são cândidas, que são gentis, e esses bois que simplesmente vão arrastando charruas velhas, né? Então é interessante nós pegarmos esses elementos, essas alegorias, né, para poder interpretar isso para além, né, dessa questão mitológica clássica grega que vai ser evidenciado aqui e que possivelmente pode, né, ter perpassado aí a possibilidade de se pensar e até mesmo enfrentar, né, essas questões do comportamento hegemônico masculino em relação às mulheres de seu tempo. Né? Campo, a montanha, né, esses elementos que são bucólicos, né, próprios da estética clássica grega. Uma questão interessante para a gente poder pensar que também são alguns elementos, né, algumas figuras de linguagem, né, os hipérbatos, né, que são as inversões da ordem direta das frases, né, a negra sobrancelhas, negra trança basta, os anacolutos que vão aparecer ali também, né, quando a gente tem ali uma sequência de uma interrupção lógica de frase que vai aparecer, né, logo aqui, ó, na espessura, a camponha esconde-se depois, né? A camponha esconde-se depois na espessura. Então, essa inversão, ela vai trabalhando todos esses elementos para conseguir construir, né, esses versos alexandrinos, né, e conseguir a acentuação nas sílabas métricas, tudo, né, rigorosamente feito, a personificação, né, essa característica humana, esses animais, né, as ovelhas, ao boi, as figurações, as metáforas, nos sentidos figurados que esses elementos vão evidenciando aí a camponha, o boi, essa preciosidade vocabular que ela traz também, né? Como Dasta ali, né? No Dasta ali a gente vai ter de novo a questão da aférese, né?
para garantir a sonoridade, ela vai cortando algumas palavras, juntando algumas palavras, ela vai construindo ali também, por exemplo, um vocabulário muito rico, quando ela vai né, falar desses elementos que se conectam ao campo, mas com uma riqueza, um esmero nas palavras, né, nos significados das palavras, muito grande. A ideia de nava, né, as charruas, enfim, todas essas palavras em que né, nós precisamos nos conectar novamente com os significados delas, porque elas não estão no vocabulário corrente, isso tudo né, evidencia aí esse esmero mesmo na construção poética. Além disso, né, nós temos né, as rimas ricas que vão sendo construídas, aí, ou seja, há um conjunto de rimas que não é evidenciado por elementos de mesma classe gramatical, mas ela vai sempre construindo, fazendo essa, intercalando subjetivo com adjetivo, né? Substantivo com outros complementos, nunca né, substantivo com substantivo, verbo com verbo, ela vai sempre fazendo essas alterações, o que deixa né, o poema muito rico, né, com uma preciosidade de construção, um rigor formal muito grande. Então, assim, essa busca né, por esse rigor formal, ele vai ser evidenciado por toda a obra, sobretudo Mármores, né, que foi a obra adotada para ser analisada neste artigo do João Vicente, e que, né, de certo modo, ganha visibilidade, né, a crítica de Machado de Assis, bem como né, ganha uma abertura ali no prefácio né, pelo João Ribeiro, para poder colocar essa obra aí no cenário da historiografia literária brasileira, certo? Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado dessa faceta aí da Francisca Júlia, entendendo, revisitando o Parnaso brasileiro sob o viés né, de uma produção de autoria feminina, saindo aí um pouco dessa tríade, né, do Alberto de Oliveira, Raimundo Corrêa e Olavo Bilac, entender também né, que nós tínhamos mulheres produzindo aí nessa estética, que tinha uma obra né, em pé de igualdade com né, essa produção intelectual desses homens do seu tempo. A nossa última aula do curso né, será no dia 10 de fevereiro, e aí nós vamos explorar um pouquinho da estética simbolista no viés aí da autoria feminina. A nossa próxima poeta é a Alta de Souza, tá bom? Então é isso, nos vemos na próxima quinta-feira. Um abraço, pessoal.